Olá pessoal, a gente está começando agora o módulo 2, tá? Mas antes de começar as aulas, a gente tem que relembrar o que a gente aprendeu no módulo 1. No módulo 1, você aprendeu os traçados básicos para a modelagem, aprendeu como tirar medidas, aprendeu também como traçar as 4 bases fundamentais da modelagem infantil, que são a modelagem da blusa, da manga, da saia e da calça e como ampliar todas essas bases. Depois, você aprendeu também como utilizar os moldes básicos disponibilizados aqui na aba de materiais, tá bom? Agora que você já aprendeu como traçar o molde básico, a gente vai começar o módulo 2. No módulo 2, a gente vai aprender a interpretar modelos, modelar, costurar e cortar, dar acabamentos para esses modelos. E eu dividi esse módulo 2 em 4 partes. Na primeira parte, a gente vai trabalhar com a modelagem das saias. Na segunda parte, a gente vai trabalhar com a modelagem das blusas. Na quarta, dos vestidos. E na terceira, quer dizer, dos vestidos, né? A gente vai juntar as blusas com as saias e fazer os vestidos. E na quarta, a gente vai trabalhar com as calças e com as jardineiras. Quando eu trabalhei com vocês, eu vendi o curso, né? Eu falei com vocês que a gente faria 10 modelos de roupas, tá? Mas a gente vai acabar fazendo um pouco mais porque eu inseri conteúdos no curso, né? Então, a gente vai fazer alguns modelos a mais. Tudo bem? Então, começando o módulo 2, quais são as saias infantis que a gente vai aprender a fazer? A gente vai aprender a fazer a saia franzida, as saias godês, as evasês, tá? As saias com prega, prega macho, prega fêmea e prega comum. E a gente vai modelar também a saia com babado jeans, né? Que é uma saia mais para bebê. E também as saias jeans, tá? As jeans, né? As jeans. Para começar, a primeira coisa que você tem que determinar é qual vai ser as medidas necessárias para a confecção de saia. São 3, tá? A medida do quadril, a medida da cintura e a do comprimento que você deseja que a sua saia seja. Então, é a medida da cintura, quadril e do comprimento desejado. Na maioria das saias infantis, a gente vai utilizar só a medida da cintura. Em alguns pouquíssimos casos, a gente vai utilizar também a medida do quadril. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da tabela, né? A gente estava utilizando uma tabela, depois a gente começou a utilizar a da ABNT. Qual que é a diferença da ABNT para a primeira tabela que a gente estava utilizando? Primeiro, o que é a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Essa associação, ela determina quais são o padrão de todos os produtos vendidos no Brasil e agora eles estão padronizando as medidas brasileiras. Por quê? As tabelas de medidas que a gente tem aqui no sistema de modelagem brasileiro, ela varia de acordo com o sistema de modelagem. Então, por exemplo, a gente tem a tabela do IOLI, a gente tinha a minha própria tabela, que o meu sistema de modelagem é um pouquinho diferente. A gente tinha a tabela do centesimal, a gente tinha infinitas tabelas de modelagem infantil. Então, tentando padronizar, eles criam a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Que são tabelas fixas. Com o tempo, toda a indústria vai utilizar essa tabela. Por isso que eu modifiquei e coloquei no curso também pra gente a ABNT. Então, aqui embaixo do vídeo ou aqui em materiais, tem um PDF. Nesse PDF tem as medidas necessárias para trabalhar com saia, que são essas 3 que eu falei com vocês de acordo com a ABNT. Diferente também da minha tabela primeira, a ABNT ela tem mais divisões. Por exemplo, naquela primeira tabela eu só tinha colocado a divisão de 3 meses, 6 meses e 1 ano, né? Na ABNT a gente tem a numeração 0 a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, a 18 meses, que a gente considera de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 e 14. De 18 a 1 a gente considera modelagem bebê, de 2 a 8 a gente considera infantil e de 10 até 14 a gente considera aí
infanto-juvenil, tá? Então, os modelos de saia eles vão variar de acordo com essas faixas etárias. O jeito de tirar as medidas também. Então, alguns modelos que a gente vai aprender não vão servir para todas as faixas etárias ou com adaptações. Por exemplo, para crianças maiorzinhas, a gente utiliza só o cos. Para crianças pequenas, a gente utiliza o cos e o elástico, porque a criança usa fralda, mas isso vai ser discutido modelo por modelo, tá bom? Outra informação importante que eu já falei na aula sobre como tirar medidas é a questão de você definir qual que é o tamanho do molde da criança. Porque tem nessa tabela, essa tabela é a medida mais justa. Por exemplo, eu quero tirar a medida da criança 6 anos, então eu vou medir a cintura dessa criança e vou acrescentar 4 centímetros à medida da cintura dela para determinar qual é o tamanho que ela vai vestir. Tá? Crianças de 2, de 4 anos para baixo eu acrescento 6 centímetros, porque a roupinha da criança não pode ser justa, tem que ser mais larga. Então você sempre mede a cintura, os contornos, né? A cintura, quadril e tórax e acrescenta de 4 para baixo 6 centímetros na medida e de 6 para cima 4 centímetros na medida para a roupa ficar mais larguinha. Roupa de criança tem que ser, sobretudo, confortável, tá? Eu não vou fazer muitos modelos de roupas parecidos com adultos, porque eu, particularmente, não gosto de criança vestida com roupa de adulto. Eu acho que criança tem que vestir roupa de criança, né? Exceto na faixa aí dos 12 para cima, que eles já são infantos juvenis, né? 10 para cima, e vestem roupas parecidas com as dos adultos, mas não igual a dos adultos, tá? Em relação aos acabamentos para saia, a gente vai trabalhar 2 acabamentos, que é os tipos de bainha que a gente vai utilizar nas saias e o tipo de cos e elástico que a gente vai utilizar nessas saias. Basicamente, saia de criança quase não tem bolso, né? Então, a gente não trabalha tanto esses tipos de acabamento. As saias mais diferentes que a gente vai fazer vão ser as de prega. Tá bom? Então vamos começar agora a primeira modelagem de saia, que é a saia franzida, e essa saia geralmente ela é utilizada para crianças menores e a gente encaixa ela no corpinho para fazer o vestido. Muito simples, muito fácil, tá?